Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos aí em 18 pessoas, né? 18 alunos, a turma é um pouquinho maior. Alguns já sinalizaram por que não vão conseguir participar agora, mas lembre-se, todas as lives que eu faço, agora eu consigo gravar, sem ter que ficar usando o Zoom. Por isso que eu convidei por esse nome aí, tá? Rafael, que é a forma que eu consegui o e-mail institucional do Google Meet aí, que daí dá a opção de gravar, beleza? Retomando a aula passada, nós paramos nesse último slide aí, que nós estamos falando da importância para a saúde de se fazer, ter no dia a dia níveis de atividade física. Isso se discute muito no dia a dia, principalmente nos dias atuais, essa importância de ter aí essa prática da atividade física em diferentes situações. E aí existe uma classificação, uma categorização dessas atividades de acordo com o gasto energético que você tem. E aí nós demos vários exemplos de atividades profissionais que dependem de gasto energético, atividades domésticas, do lazer e assim por diante, né? E por que tudo isso é importante? Só para voltar lá mais uma informação. Porque a maior parte dos determinantes para se ter uma boa saúde estão vinculados, relacionados ao estilo de vida. Então, é extremamente importante que você, dentro do seu dia a dia, você acumule uma quantidade de atividade física. Posso dizer, quanto mais, melhor. Então, dentre as diferentes atividades que você consegue gastar mais energia, limpar ou lavar o carro, lavar o chão, cuidar do jardim, quem mora em casa, por exemplo, cuidar do jardim ou das plantas, empurrar o carrinho de bebê, ir ao banco, à escola, ao trabalho a pé, subir ou descer escadas em vez de usar a escada rolante ou elevador, levar o cachorro para passear, entre outras diferentes, inúmeras atividades que vocês possam imaginar aí. Aqueles que trabalham, vão de bicicleta para o trabalho, além da questão da poluição, né, a questão ambiental, tá aí gastando energia, tá? Então, e eu sei que é uma condição, hoje, principalmente, por conta da facilidade que você tem o Uber, a preço mais acessível que o táxi, que você tem o transporte coletivo, que você tem aí a possibilidade de comprar um veículo 2 rodas, que é um preço mais acessível às vezes, e você consegue, consequentemente, ter uma locomoção mais ágil, mais rápida dentro da cidade, para desenvolver as diferentes tarefas, você acaba, muitas vezes, se acomodando em não realizar atividade física para essa locomoção, por exemplo, para esse transporte, e acaba se acomodando a isso. Eu entendo, não critico a opção de ir de moto, de ônibus, de Uber, carona e assim por diante, porém, eu vejo que é uma condição individual diária. O que seria isso? Você avaliar o seu dia a dia individualmente, porque aquilo que nós estávamos conversando na aula passada, o famoso estereótipo. A pessoa fala de fazer atividade física, que é importante para acumular gasto de energia no final do dia, que é importante para a saúde, que está relacionado com o estilo de vida, porém, ela não faz. Ela não vai à padaria a pé, ela não vai ao mercado a pé, ela não carrega as compras do mercado, né? Então, eu vejo que quando a gente orienta uma condição ideal, pensando em saúde, provavelmente você consiga atingir de forma mais positiva quando você também faz, porque a pessoa olha para você e muitas vezes se espelha. Ela fala, olha, a pessoa orienta, mas ela também ao mesmo tempo faz. E eu achei bacana esses dias, um ex-aluno nosso mandou uma mensagem para mim perguntando daquelas mesas para trabalhar em pé, né? E aí eu orientei, dentro do
do que eu tenho de informação, como fazer uma mesinha dessa, que é muito simples. Você usa material velho, no pior das hipóteses, você usa uma pilha de livros, uma pilha de cadernos velhos, e, enfim, desde que tenha a orientação certinha da altura que tem que ficar. Para quê? Justamente para interromper esse tempo ocioso nosso, esse tempo despendido em atividades de baixo gasto energético. E parece bobeira, parece coisa pequena, mas se você começa a se condicionar a essa situação de diariamente se colocar em situações de atividades físicas para pensar nesse gasto de energia no final do dia, daqui a um tempo vocês estão fazendo automaticamente. Eu dei o exemplo do banho para vocês, que todos praticamente, tomam banho sem ter que pensar no que fazer, onde lavar, o que lavar, se lava o cabelo, se não lava, o que passa, e assim por diante. Porque está automático no nosso dia a dia. Então, eu vejo com bons olhos quando você orienta as pessoas para a prática de atividade física e que elas também vejam em você que você consome esse tipo de informação. Você realmente atende a este estereótipo. E aí, desculpa, quando você olha essa condição de mudar de comportamento, vocês acham que é uma tarefa simples? A mudança de comportamento, sair da zona de conforto, dessa situação, digamos, de comportamento sedentário, de baixos níveis de atividade física, e a pessoa passar a gastar energia? O que vocês acham disso? Pode abrir o microfone aí. Então, professor, eu acho assim que de início não é fácil, né, para uma pessoa que está acostumada a ficar só, né, fazendo suas atividades assim sedentárias, sendo uma pessoa sedentária e tal. Porém, a partir do momento que ela decide mudar, ela vai começar a se acostumar com essa nova rotina e agregar isso na vida dela. E vai ter uma hora assim que ela não vai conseguir mais viver sem aquilo, sem aquela prática. Então, eu acho importante uma pessoa que é sedentária ter essa mudança, que no começo vai ser difícil, porém depois vai ter bastante benefício, né? Vai usufruir de todos os benefícios da atividade física e depois vai se acostumar, né? Vai levar isso para a vida dela. Quem mais? Além da Thaís aí. Leonardo? Vamos lá, pessoal, participar. Sem medo de errar. Tamara? Andressa? Pode falar. Prof, Estou ouvindo, pode falar. só completando da Thaís mesmo. Para quem tem uma rotina tipo de só casa e trabalho, trabalho casa, e quando começa a fazer alguma atividade, é um pouco complicado mesmo, porque até acostumar demora um pouco, mas depois também que começa a entrar no ritmo, começa a ter rotina, aí, aí vai para frente. Eu falo isso porque eu uso a minha irmã como exemplo. Hoje ela começa já mais, além de trabalho de casa e trabalhar fora, ela está começando a rotina de fazer atividade, caminhar, correr. É isso aí, quem mais? Professor, eu penso assim, Oi, se pode uma, falar. se uma pessoa ela não tem um hábito de praticar atividade física regular, se ela sai da sua casa, vai para o serviço, não vai para uma academia, vai fazer uma caminhada, essa atividade física é algo que não é prazeroso para ela. Uma forma positiva de fazer com que ela crie esse hábito é tornando prazeroso. Por exemplo, vai fazer uma caminhada com uma amiga, vai fofocar. Vai para academia, lá do personal é amigo, lá conversa 30 minutos e treina 20.
mas já é algo diferente, já saiu da sua casa, já foi para uma academia, já foi fazer uma caminhada. Alô? Oi, quem tá falando aí? O Henrique? Isso, cortou. Fala de novo, hein? Deu uma cortada aí. Problemas técnicos. É que eu tô pelo celular. Então, professor, eu quis dizer que criar o hábito na pessoa que não pratica atividade física regular é tentar fazê-lo isso prazeroso, né? Não ser algo chato, não ser algo, tipo assim, obrigatório. Igual deu o exemplo de ir com uma amiga fazer uma caminhada, ir conversando, ir na academia, que tem alguém que conhece lá, nem que converse 30 minutos e treine 20, mas já é algo que já muda na vida da pessoa. Ela já saiu da sua casa, já foi para uma academia. Eu desliguei o vídeo aqui para não ver se melhora aqui a conexão, tá? Para a gente não ficar oscilando tanto. Mais alguém aí? Rafael? Já? Sempre fala aí. Professor, acho que é importante isso que você falou, porque, e que o Henrique disse também, que a partir do momento que a pessoa sai da zona de conforto dela, isso às vezes não se torna tão prazeroso. Mas eu acho que a importância da gente é conscientizar que, mesmo não sendo prazeroso no início, é uma necessidade. É uma necessidade que a pessoa tem, por exemplo, o caso da obesidade, é uma necessidade disso por questões de saúde. Então, mesmo que ela não goste, o incentivar a pessoa a criar esse hábito é necessário e é importante, tanto para a gente, que eu acho que hoje, nós, como estudando 4 anos, não conseguiríamos ver uma pessoa obesa e não conseguir dar uma palavra para ela do que é necessário para a vida dela. Eu acho que isso, como profissional de educação física, todo mundo teria que fazer. Então, a importância de conscientizar, de pesquisar sobre, de dar informações verdadeiras, informações corretas, para que ela comece a criar esse hábito, é de suma importância tanto para a gente como para a pessoa que vai começar a praticar a atividade ou exercício físico. É isso aí. Mais alguém? Gostaria de se posicionar aí? Vamos lá, meninas. O time masculino tá na frente, hein? Professor, Gabriela. Oi. Pode falar. na verdade todo mundo já falou. Ai, calma aí. Na verdade todo mundo já falou um pouco do que eu queria falar, mas só acrescentando que independente de atividade física, tudo na vida do indivíduo, a educação para certa coisa é muito difícil, é muito dolorosa. Qualquer coisa que você for fazer que não está no seu hábito de fazer é muito difícil. A educação em si, ela é completamente difícil para a pessoa, para ela sair da sua zona de conforto, do seu estado natural, é muito difícil. Então, é que nem o Rafael falou. O incentivo se torna muito necessário e o entendimento de que aquela prática é fundamental para a vida do indivíduo é o que vai tirá-lo desse, vamos colocar assim, entre aspas, estado da arte, né? Beleza. Mais alguém aí? Bom, gostei das falas. Eu vou fazer um apanhado de tudo que vocês colocaram. Nós que somos da educação física, apesar de alguns ou vários não terem o hábito diário
prática de atividade física. E vejam, em momento algum eu estou falando de exercício físico, que é uma condição diferente. Estou falando de ser ativo fisicamente no dia a dia. Consumir, exercer, fazer atividade física. E aí, anteriormente, tá? Vejam, nós que somos da educação física, olhem, e nem estou falando em termos quantitativos isso, mas olhem para a turma de vocês, que são pessoas que entendem a importância da prática de atividade física, e vejam, quais de vocês realmente fazem atividade física em diferentes situações. Quer um exemplo agora disso? Quando vocês estão em pé assistindo aula, ou andando pela casa, procurando, guardando roupa do varal, tem alguém aí nessa condição? Agora, nesse exato momento? Mas agora a gente tá assistindo aula, então agora a gente tá essas coisas. Então, eu, por exemplo, estou em pé aqui em casa. Deixa eu ver se dá para colocar. Eu estou em pé aqui em casa. Porque eu estou usando aquela famosinha stand desk, né? A mesa em pé. Então, por isso que às vezes eu oscilo a câmera aí, além da internet, para ficar melhor, porque eu às vezes estou mudando de posição. Isso é um hábito. É um hábito, e eu não sou melhor ou pior que ninguém. Mas é um hábito que eu estou adotando para mim todos os dias. E aí alguém colocou aí muito bem. É difícil sair de uma condição confortável, de uma condição acomodada, e ir para uma situação nova. Por quê? Porque depende da iniciativa da pessoa, e quando se trata, por exemplo, da atividade física dentro de casa, como essa situação que eu coloquei a minha agora, eu preciso ter em casa uma condição que permita isso. Então, eu vou tirar uma foto e mandar no grupo do WhatsApp aí para vocês darem uma olhada. Eu acho que vocês estão com o WhatsApp aberto aí, né? Eu vou tirar foto da mesa e de onde eu vou circular as duas aqui, ó. Onde está meu computador agora e onde ele fica quando eu vou alternando. Então, vocês olharem aí, eu adaptei o meu espaço de trabalho, pequeniníssimo, mas para quê? Para que eu possa ter tudo nas minhas mãos. Porque alguém colocou muito bem. Quando você muda de comportamento, ou você está disposto a mudar de comportamento, se você não tem ao seu redor condições favoráveis para isso, tudo se torna um empecilho. Quer um exemplo? Vamos imaginar que eu quero fazer esse gasto de energia aí dentro da minha casa, tá? E aí, eu sei que existe essa famosa mesa para trabalhar em pé, assim por diante. Só que, para eu usar uma mesa dessa, eu tenho que comprar ou mandar fazer. Tá, comprar, às vezes, sinceramente, não fica viável. Beleza. Então, eu vou mandar fazer. Tá. Ou eu mesmo vou fazer. Aí, eu tenho que ir comprar martelo, porque em casa não tem martelo. Eu vou ter que comprar parafuso, porque em casa... Tudo vai se tornando um empecilho. Para quê? Eu vou continuar sentado. Porque é muito mais prático. Vocês conseguiram receber uma foto aí? Receberam? Sim. Sim. Então, vejam aí, do lado esquerdo da foto é onde está meu computador agora, tá? E o lado direito é onde tem a mesa em que eu coloco a cadeira e sento. Eu poderia fazer, né, tanto faz, direito, esquerdo, isso não interfere em nada. Mas é a disposição que eu encontrei. Vocês veem, embaixo da mesa, da mesinha, tem a impressora, né? Quando eu preciso imprimir alguma coisa, assim por diante. Então, lógico, não foi da noite para o dia que eu construí esse espacinho. Não tem nada de demais, vocês vão ver aí, ó, tem calculadora, porcariada, coisa de escritório que eu preciso usar. Mas não tem nada de demais. Mas eu procurei deixar o que eu uso no dia a dia de fácil acesso para que eu consiga fazer essa transposição, ficar sentado para ficar em pé. E vou alternando ao longo do tempo, ao longo do dia, quando eu estou trabalhando na frente do computador. E eu vou falar para vocês, no começo, as pernas ficavam cansadas, eu ficava assim, meia hora, para chegar a dar meia hora ficando em pé e alternando sentado em pé, e olha, era cansativo. Mas eu falei, eu vou ser persistente porque eu acredito nisso. Né? As informações da literatura estão muito bem colocadas nesse sentido.
Então, eu quero fazer parte desse estereótipo. Eu quero consumir isso para mim, que eu sei que é importante no final do dia. Beleza. No começo é difícil. Alguém colocou e colocou muito bem aí. Essa mudança de comportamento, ela não é fácil. E se você não transpõe os obstáculos, os empecilhos, os possíveis obstáculos, você acaba voltando a estaca zero. Você acaba voltando para o comportamento que você tinha anteriormente. Porque é mais fácil mesmo eu continuar sentado. E é igual eu perguntei para vocês, quem está em pé aí? Ninguém. Mas vocês poderiam. Vocês estão no celular ou no computador, vocês poderiam andar dentro do quarto, abrir uma gaveta, igual eu estou fazendo aqui agora, andando, para dar exemplo, né, prático disso. Tirando uma garrafinha de água, sei lá, qualquer coisa que seja. Né? Lógico, quando precisa focar no que você está fazendo, é uma coisa. Mas conforme eu vou falando aqui, são informações que eu já tenho, conhecimento, eu vou andando dentro de casa. Vou falando como se estivesse em sala de aula. Literalmente em sala de aula. Né? E esse comportamento, eu queria e falar. Claro, a pessoa, quando tem a mesinha, não sei se na central de estágio, as pessoas, umas outras, é uma situação diferente. Quando, daqui a alguns anos, todo mundo no escritório, na universidade, no bloco administrativo, estiver com essa condição de trabalhar em pé, por exemplo, aí vai ser uma coisa comum. Mas enquanto não se torna uma situação comum, às vezes, aos olhos de alguns, vão falar, nossa, né, até motivo de chacota, de tirar sarro. Mas eu sei que é importante para a saúde, diariamente. Então, o que vocês colocaram é exatamente isso. É a dificuldade em mudar o comportamento, né? E nessa dificuldade, você imagina, se a gente não faz, com qual estímulo, com quanta motivação as pessoas olham para a gente e falam, eu vou fazer também. Especialmente, claro, é uma condição única que nós estamos vivendo nesse mundo hoje, mas especialmente nesse momento de pandemia. Quem aí, por exemplo, ganhou peso nesse período aí? As meninas não vão querer falar, né? Eu ganhei. Então. Com certeza, a grande maioria. Vou falar assim, professor. Tô morrendo. Oi, pode falar. Falando que eu voltei para academia ontem, tô morrendo. Então, sem medo de errar, a maior parte das pessoas provavelmente ganhou peso. Por quê? Porque saiu de uma condição que precisava ir ao trabalho, né, locomover, dependente da forma, tinha um gasto de energia maior do que está tendo hoje, ou pelo menos até os dias anteriores aí, antes da lição de algumas cidades para as atividades. A maioria ganhou peso. E aí vocês podem ver em todas as mídias, praticamente, todo mundo incentivando exercício, mostrando como faz dentro de casa, a própria televisão e assim por diante. Agora, quantos, né? E quantos quando a situação voltar à normalidade? Tudo isso como a situação da pessoa que vai para a praia. 3 meses antes ela se matricula na academia, porque ela acha que ela vai resolver todos os problemas dela em 3 meses. Ela precisa, vai no casamento, ela precisa mudar o comportamento dela para perder peso, para entrar no vestido. Então, por que as pessoas não adotam esse comportamento ao longo de toda a vida? Ou na maior parte da sua vida? Porque, como acho que foi a Jaque que falou, depois que entra no modo operacional, no modo que já está absorvido aquele comportamento, é muito mais. E aí entra na situação em que as pessoas elas precisam passar por fases de mudança de comportamento, e o que não é fácil, né? Então, são 4 fases extremamente importantes, e nós, enquanto educadores físicos, né, nem vou usar esse termo, quanto profissionais de educação física, seja na escola, seja no ambiente, né, não formal, talvez ter conhecimento dessas fases seja extremamente importante
para tentar identificar em que situação aquele aluno, aquele cliente está, para tentar auxiliá-lo, motivá-lo a mudar comportamento. Porque, realmente, mudar comportamento não é uma coisa fácil. E vocês vão ver daqui a pouco, cada fase desse processo de mudança, dependendo da fase em que a pessoa se encontra, seja na primeira, na segunda, né, principalmente, são fases delicadas, são fases sensíveis, em que nós, profissionais da saúde, precisamos ter esse cuidado, esse feeling, para que possamos intervir de maneira positiva. E eu sempre dou um exemplo bobo, mas eu acho que é o famoso namoro. Talvez as coisas hoje estejam um pouquinho mais evoluídas do que na minha época, mas um namoro, por exemplo, uma pessoa que você está conhecendo, você não vai para os finalmente dos encontros. Às vezes você começa, ainda mais as pessoas talvez mais conservadoras, comecem por uma troca de WhatsApp, por um like em uma foto, assim por diante, aí marca com as amigas e a pessoa um cinema, e aí as coisas vão evoluindo, realmente estão de mão dadas. As coisas estão acontecendo e assim por diante. Mas, em geral, existe um processo disso, dentro disso. E esse processo é um processo evolutivo, em que alguns já vão para finalmente tudo de logo de cara, mas em que a grande maioria haja, né, atue com mais calma, respeitando cada relacionamento. E na fase de processo de mudança, não é diferente. E aí, se a pessoa, por exemplo, o homem, aperta a mulher, segundo encontro, já quer ir para os finalmente, às vezes a mulher se assusta, opa, e interrompe, termina o relacionamento. Isso pode acontecer, correto? Da mesma forma, eu vejo quando a pessoa está em fase de mudança de comportamento, para absorver especificamente essa prática de atividade física diariamente, e que se a gente, dependendo do momento em que ela estiver dentre essas 4 aqui, a forma que você aperta a coisa, o jeito que você coloca uma situação, por exemplo, aumenta a carga de treino, ou cobra mais frequência do treinamento, ou orienta que a pessoa, na escola, que a pessoa faça atividade física todos os dias, dependendo do momento em que você impõe aquela fala, aquela ação, pode acontecer da pessoa voltar a estacar zero. Pode acontecer da pessoa desistir daquele plano de mudança de comportamento. Então, precisa, a meu ver, entender cada fase dessa mudança de comportamento para poder atuar, dar o tiro mais certeiro. E aí, o que é essa fase? São essas fases, né? A pré-contemplação, a contemplação, a ação e a manutenção. Se vocês não tivessem... Primeiro, alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Pode falar ou escrever. Eu não. Gente, só uma pergunta. Tá travando o professor falando para vocês ou é para mim? Para eu saber se é minha internet? Está travando. Pra mim também. Ah, tá. O professor, tá travando um pouquinho a sua fala. Às vezes você fala e fica mudo, aí você fala de novo, aí fica um pouco difícil. Eu acho que travou de novo, ó lá. E tá travando? Professor? Oi, estou vendo. Tá travando. Aí. Só foi falar que ficou pior. Tá travando ainda? Prof, eu não ouvi nada que o senhor falou, que você falou. Tá travando ainda? Agora parece que tá melhor. Agora tá melhor. É.
eu ficar mais perto do modem, então, para ver se, como meu irmão gosta de brincar, os ratinhos, né, correndo para funcionar a internet. Ele está em país de primeiro mundo, ele tira sarro, né, fala, esses ratinhos aí da internet não funcionam. E agora, melhorou? Agora melhorou bastante. Não, eu fiquei um pouco mais próximo do modem aqui. Mas o problema são as crianças. Gritaria e tudo mais. Vou fechar aqui a persiana. Estão me ouvindo bem, né? Eu só desliguei o vídeo porque eu estou organizando a coisa aqui. Estão me ouvindo bem, né? Agora sim. Não, então beleza. Pelo menos achamos um meio termo aí. Então, me falem, vocês já ouviram falar dessas mudanças de comportamento? Porque é um conteúdo talvez mais próximo da psicologia, mas eu vejo que tem bastante aplicabilidade no que a gente faz. Alguém queria fazer algum comentário? Professor, já estudei isso em algum curso, e sei lá, ou já ouvi falar, já fiz terapia, e a minha psicóloga falou sobre isso. Alguém? Bom, vamos lá então. O que são essas fases, tá? São fases em que as pessoas geralmente se encontram. E são fases em que nós precisamos tentar identificar para poder atuar de maneira mais positiva, de maneira mais certeira. Então, vejam bem, o que é essa famosa pré-contemplação? Pré, geralmente, igual o preconceito, é um conceito antes de conhecer a pessoa. Então, o que seria essa pré-contemplação? É um momento em que a pessoa ainda não está contemplando. Então, vejam lá. É um momento caracterizado... Alguém está com o áudio ligado aí. É um momento caracterizado por ausência da conscientização sobre a mudança. Então, a pessoa, ela nega a necessidade. Ela assume a posição de que os custos superam os benefícios, que as dificuldades superam a mudança de comportamento. Mesmo sabendo dos riscos, as pessoas nesse estágio, elas tendem a minimizar a probabilidade por consequências adversas. Quem consegue me dar um exemplo disso? Vejam bem. Vou ler uma parte aqui que acho que vai deixar bem claro para vocês. A pessoa sabe dos riscos, porém, ela acha que nunca vai acontecer com ela. Parar de fumar, professor. Eu pensei em alcoolismo. Lembrei da reunião do AA que meu pai ia. Tá gravando, hein, Jaque? O que mais? Mas é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Agora, pensa no exercício físico, na atividade física. Olhem ao redor da casa de vocês, parentes, tios, família, etc. Quantas vezes vocês já não devem ter ouvido aquela frase assim, né, tá tudo certo. Não faça exercício, não. Faça caminhadinha de vez em quando, tá bom. O corona, professor, o pessoal achava que não chegava nessas cidades menores que tá no começo. O corona é um baita de um exemplo, né? Vou dizer que o corona, na verdade, nem é pré-contemplação, é negligência, né? É ignorância. Mas é essa ideia mesmo que eu queria que vocês tivessem. Na pré-contemplação, imagina você rezando a cartilha para a pessoa, dizendo, cara, vamos fazer exercício, vamos ser ativo fisicamente, interrompa o comportamento sedentário, vai à padaria a pé, não precisa ir de moto ou de carro, vai buscar seu filho, vai de bicicleta, se for o caso, se tiver condições, você precisa perder peso, precisa se movimentar, olha o seu IMC, está acima do normal, né? Está em IMC de sobrepeso e obeso, ou a criancinha na escola, você não vai falar, né, ô gordinho, vamos mexer a barrigona aí, mas vai dizer, olha, comece, né, a fazer as práticas da disciplina, por exemplo,
o que você faz no teu contraturno, vem participar das modalidades esportivas que a escola oferece. E aí a criança é mais difícil, porque ela não tem essa consciência ainda, e o adolescente. O adolescente talvez tenha mais, mas vamos pensar na pessoa, do adolescente para o adulto, aí, para frente. A pessoa nega a necessidade, ela acha que não precisa, que nunca vai acontecer com ela. Então, ela nega todas as condições de mudança de comportamento, porque ela acha, primeiro, que talvez, é muita função, é muito caro, ou não vale a pena o investimento. Quantas pessoas hoje, por exemplo, não se matriculam em uma academia, em um clube, em uma modalidade de exercício, porque acham caro, ou não enxergam como um investimento? O que as pessoas cortam? Como que elas enxergam hoje a prática de exercício físico? Vários pensam que é uma atividade... Algo fútil. Não, corta isso. Às vezes mantém o cachorro, leva o cachorro no pet, mas não corta isso, mas corta a academia, corta o personal, corta o clube, corta o futebol, corta a natação, a hidroginástica, porque acha que... Não. E hoje, mais do que nunca, a gente vê aí essa curva de obesidade, por exemplo, aumentando no mundo inteiro. E a obesidade é um dos problemas da falta de atividade física. Mas vem os outros inúmeros problemas de saúde decorrentes da falta de prática de atividade física. E como eu falei para vocês em aula passada, a prática de atividade física, no dia a dia, ela salva vidas, né? Ela posterga com qualidade a vida das pessoas. Então, pessoas mais ativas fisicamente tendem a viver mais e a viver melhor. Porém, quando a pessoa está nessa fase de pré-contemplação, ela não quer saber de nada disso. Por mais que ela tenha, por exemplo, uma formação, não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa estudada, é uma pessoa que tem acesso à informação, seja dentro de casa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático meu. Minha mãe fuma 2 a 3 maços de cigarro por dia. Ela não é alcoólatra que nem o pai da Jaque, ou já foi, né, Jaque? Mas ela fuma 2 a 3 maços de cigarro por dia. Quando está nervosa, bate 3 fácil. É a válvula de escape dela. E ela tem 2 educadores físicos dentro de casa, mais um irmão que sempre fez exercício. Então, somos em 3, praticamente falando na cabeça, diariamente. Chega um momento que a gente... E hoje tem tempo disponível, que é o que a grande maioria reclama, para não fazer atividade física, a falta de tempo para praticar atividade física e exercício físico. Então, a pessoa não faz. Que dirá em uma casa, em um ambiente, e que não há essas 3 pessoas diariamente falando da importância da prática de atividade física, consumindo atividade física, praticando exercício físico. E essas informações que nós estamos discutindo hoje, talvez sejam informações para algumas pessoas, algumas famílias, extremamente novas, extremamente desconhecidas. As pessoas, por mais que tenham ouvido falar, mas não sabem. Quer um exemplo bobo? Tem gente que até hoje não sabe usar anticoncepcional, não sabe usar a camisinha. Então, que dirá a importância da prática de atividade física? Por mais que para nós... O Big Brother nos mostrou. Eu não acompanho. Então, por que você está dizendo isso? Não, muita gente não entende muita coisa mesmo hoje em dia. E no Big Brother tem uma menina lá que ela colocou absorvente interno para não fazer xixi na prova. Olha só que menina, uma pelega. Nem é no mesmo canal, e ela fez isso. Aí, quis dizer que muita gente não sabe muita coisa hoje mesmo e se você explicar, por exemplo, a gente, lá na minha família tem bastante gente que faz academia. Aí a gente vai explicar para eles a importância e tal, eles não querem saber da sua opinião, não. Qualquer opinião alheia, eles entendem, mas do profissional que entende, eles não querem nem saber, não. Gente, a pessoa fala umas barbaridades pro pessoal da minha família, eles acreditam tudinho. Por exemplo?
Ai, professor, ó, eu não vou lembrar um exemplo aqui. Estou tentando lembrar aqui da minha irmã, mas eu não vou saber te citar um exemplo. Mas fala muita coisa assim que você fica assim, meu Deus, né? Isso aí não, e eles acreditam, sabe? A minha irmã Janaína mesmo, ela tem hipotiroidismo, ela entra em cada coisa acreditando. E se eu Então, falar que não é assim, ela fala, não, mas é porque o profissional falou isso e dá certo com um, vai dar certo comigo. Eu falo, oh, misericórdia. Ai, esse exemplo do Big Brother, eu confesso que eu desconhecia. Então, colocaram uma situação aqui nas mensagens, quer ver? Vou ler aqui para poder falar sobre ela. A minha mãe caminha todos os dias, antes da prática, fuma uns 2 cigarros e quando volta mais uns 10. O que é, eu vou falar o que é melhor? A pessoa fumar os 12 cigarros, Tamara, e não fazer atividade física, não fazer a caminhada, ou não fazer o exercício físico, ou ela fumar os 12 cigarros, mas fazer o exercício, né? Então, são situações assim. O que é melhor? A pessoa, hoje ela correu, hoje eu vou tomar uma cervejinha, então, hoje eu posso, porque eu corri. Eu pedalei, hoje eu vou fumar meu cigarrinho, então. Independente do comportamento negativo, digamos assim, para a saúde, eu vejo que se você vai manter aquele comportamento negativo, é uma escolha sua. Mas que minimamente você tenha comportamentos positivos. Eu estou classificando positivo e negativo para facilitar a compreensão, tá? Não é um termo, não é uma terminologia científica, mas, né, em termos pedagógicos. Se você vai correr, vai caminhar, vai ao clube, vai fazer várias atividades físicas, como a gente deu vários exemplos até aqui, é melhor que você faça isso e mantenha o cigarrinho do que você não fazer o comportamento positivo, não ter o comportamento positivo e continuar fumando cigarro. Mas é importante que, ao longo do tempo, o comportamento positivo se mantenha e o comportamento negativo vá sumindo, né? Mesma coisa quando questão de comida, alimentação, e não vou entrar em aspectos nutricionais, mas quando a pessoa começa, isso eu vejo no dia a dia. Eu tive exemplo dentro de casa, por exemplo. Quando a pessoa começa a aumentar o seu nível de atividade física e a se envolver paralelamente à prática de exercício físico, e começa, por exemplo, perder peso, sobe na balança na segunda, sobe na balança na sexta, ela começa a ficar motivada. E aí, automaticamente, muitas vezes, ela começa a diminuir, mesmo que não esteja seguindo uma nutricionista, fazendo um cardápio adequado para perda de peso, ela começa, em vez de comer 2 chocolates, eu vou comer só 1. Porque ela pensa assim, poxa, eu faço exercício, eu faço atividade física, faço amarrado porque eu não gosto. Mas eu estou vendo que está tendo efeito positivo para perda de peso. Então, estou perdendo peso. E é sacrificante, porque a grande maioria das pessoas, vou falar grande não, mas várias pessoas não gostam de praticar atividade física e exercício físico. Fazem porque ou sabem da importância, ou precisam, ou é a recomendação, né? Ou fazem por uma questão social, mas independente do motivo que fazem. Vários fazem como um sacrifício. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, na situação de perda de peso, e ela começa a ver que está tendo redução, está tendo efeito, ela mesma, muitas vezes, se torna o próprio policiamento. Ela começa, eu vou reduzir, em vez de 2 colheres de arroz, eu vou comer só 1. Porque ela fala, poxa, estou sofrendo para diminuir peso na balança, para melhorar a minha saúde. E aí eu vou descontar na comida agora, vou voltar a estacar 0. Mas tem pessoas que, por exemplo, o estilo que a Tamara colocou. Já que eu fiz, então agora eu mereço o meu cigarrinho, ou eu mereço minha cervejinha, ou eu mereço minhas 2 barras de chocolate. Então, o ser humano é muito complicado nesse sentido. Não dá para a gente colocar todos numa mesma caixinha, enquadrá-los nesse sentido. Mas, em termos de comportamento, nós conseguimos enxergar as pessoas que estão fazendo e as pessoas que precisam fazer, que é a fase da pré-contemplação, mas que não estão fazendo.
E por diversos motivos. Por diversos motivos. Por que não faz? Ah, porque eu não tenho tempo, ou porque eu acho que ainda não preciso. Igual ir a médico. Depois de uma certa idade, você precisa ter lá a rotina, por exemplo, para exame de próstata, as mulheres, exame de câncer de mama, uma vez por ano ir no cardiologista, fazer os exames de rotina. Quantos fazem realmente? Tirando a questão financeira, por exemplo, que impeça. Quando a pessoa, aquela coisa, não deu em nada, não tem problema. Quer outro exemplo bobo? Beber e direção. Sempre bebi, tomei uma cervejinha, voltei para casa de carro, nunca deu nada. Até que o dia que você caia numa blitz, ou até o dia que você atropelar alguém. E aí, pelo menos, você vai repensar aquela situação. Então, para a saúde, a pessoa geralmente pensa, eu não preciso. Agora eu não estou precisando disso. E essa negação, que é a fase de pré-contemplação, é que eu chamo, é onde o burro mora, a mula. A pessoa empaca nessa ideia. Ela não quer mudar o comportamento dela. Então, essa fase, para mim, eu vejo que é uma das mais difíceis, uma das mais delicadas. Porque aí você tem que ser paciente, enquanto profissional de educação física, você tem que ser estratégico, porque, veja, comece a olhar para dentro da sua casa, veja quem na sua família se enquadra nessa condição, que precisa fazer, mas nega. Independente se a orientação, como acho que a Jaque colocou aí, se vai vir de você, que eles não ouvem, ou vai vir de um médico, ou de um especialista na área da saúde, ou de qualquer outra área, enfim. Vejam as pessoas ao redor de vocês, seja pai, mãe, tio, que precisam, que você está vendo que precisa, ou que você já ouviu que o médico falou, enfim, que algum profissional da área da saúde orientou a importância de fazer, de que precisa fazer, por exemplo, para diminuir pressão arterial, mas que a pessoa é relutante. Vocês vão ver que tem vários casos na família, vários casos de amigos, amigas, próximos, em diferentes condições. As pessoas se negam, muitas vezes. E essa fase de comportamento, de mudança de comportamento, ela é muito delicada. Ela é difícil de trabalhar, porque a pessoa, por mais que você fale, entra por um lado e sai pelo outro. E a pessoa não enxerga os benefícios superando o custo. E o custo, o investimento. Superando a quebra da comodidade, a quebra do conforto. Entre ter que ficar em pé ou se manter sentado. Nas suas horas de lazer, em vez de sair para passear com o cachorro, passear com o neto, andar de bicicleta, lógico que às vezes é mais gostoso ligar o Netflix, assistir uma televisão, ou simplesmente dormir, sair da zona de conforto. Quando a pessoa não tem a consciência de que ela precisa absorver para a vida dela um hábito diário de atividade física e exercício, é muito difícil você mudar comportamento. Se fosse fácil, não existiriam pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas. Aumentou o peso? Então, controla a alimentação e faz exercício. Adote isso pro resto da vida. Acabou. É simples se for ver, não é? Não é difícil. Exagerou no almoço? Diminui o lanche da tarde. E assim, são recomendações básicas, simples, mas que fazem diferença no final do dia. Tá sentado agora? Fica em pé um pouquinho. Vai na padaria? Pode ir de carro, claro. É o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas, eu sei que é importante gastar energia. O tempo tá bom, vou aproveitar para dar uma caminhada. Vai caminhar. Mas as pessoas fazem isso? Se fizessem, não teria nem por que estudar essas fases de processo de mudança de comportamento. Todas as pessoas fariam. E talvez nem precisassem da nossa área para intervir positivamente nisso. Então, essa fase, ela é delicada, por motivos que vocês mesmos já colocaram aí, da dificuldade de mudar comportamento. E aí, eu não tenho receita de bolo, em termos de estratégia, para orientar. É importante, sabe aquela frase? Como que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ser persistente, é um trabalho diário, principalmente nessa fase, porque você precisa ficar repetindo 500 vezes até que a pessoa entenda, enxergue a importância de ser ativo fisicamente. E lógico,
se a pessoa chega numa condição, e não significa que isso vai mudar, numa condição do fundo do poço, uma condição extrema, talvez isso seja um gatilho, pelo menos parar para refletir. Opa, preciso mudar meu estilo de vida. Porém, eu não acredito 100% nisso. Alguém acredita 100%? E que se a pessoa chegar no fundo do poço, ela... quais são as chances dela mudar comportamento? O que vocês acham? Se não entenderam, eu posso refazer a pergunta. Vamos lá, Jaque. Refaz a pergunta, professor, por favor. Imagina assim, vocês acreditam que a pessoa, pensando em mudança de comportamento, começar a praticar atividade física e exercício físico, vocês acreditam, quais são as chances, ou vocês acreditam, quais são as chances, se você acredita, em que a pessoa, ao chegar ao fundo do poço, ela muda de vida? Professor, você fala assim, que quais é as chances dela chegar no fundo do poço, por exemplo, vamos supor assim um exemplo, está muito obesa, por exemplo, não está conseguindo emagrecer, por exemplo, isso. Isso. Chegou lá, bateu 120 quilos. Opa, preciso mudar de comportamento. Ou sofreu um AVC, ou sofreu um infarto, ou, enfim, teve algum problema de saúde muito sério por conta, talvez, boa parte do estilo de vida que leva. Professor, eu acredito, eu não vou falar 100%, vamos colocar uns 90% aí, porque a cabeça humana é muito louca, né? Mas tem uma frase que ela é muito real, que eu acredito muito, é que assim, o homem é o lobo do homem. Então, assim, é preciso para certas pessoas, né? Não é 100%, não é 100% das pessoas são assim, mas é preciso que aconteça alguma coisa muito drástica na vida da pessoa para que ela consiga mudar o seu hábito. Por exemplo, um diabético. Um diabético, vou citar um parente meu, ele sabe que ele tem diabetes, ele sabe os riscos que ele corre, e ele ainda continua tomando muita cerveja, continua tendo hábitos assim horríveis para a doença dele. O que precisou? Precisou amputar o pé para ele ver que ele precisava parar com aquilo de vez. Então, assim, por isso da frase, o homem é o lobo do homem, porque precisa passar por situações drásticas para entender o quão importante é aquela mudança de hábito hoje. Você entendeu? Então, professor, igual a Jaque tá falando assim, tem que ser muito grave mesmo, porque em questão da obesidade, as pessoas preferem correr atrás, por exemplo, de uma cirurgia para diminuir peso do que fazer exercício para diminuir. Eles acham que a cirurgia vai ser mais rápida e mais eficaz. Aí faz a cirurgia, volta, engorda de novo e não adquire o hábito de fazer exercício. Então, tipo assim, o hábito de fazer exercício é o último caso que a pessoa pensa. Para quem precisa mesmo, é bem no último caso que eles vão atrás do exercício físico. Primeiro eles vão atrás de qualquer outro método para depois ir atrás do exercício físico. Quem mais? Eu acho que possam ter duas possibilidades. Quando a pessoa está no fundo do poço, ou ela fala, tô aqui, não vou conseguir, vou morrer, ou ela faz que nem a Jaque, acontece algo muito ruim na vida dela para que ela tenha essa mudança. Professor, eu tenho como exemplo o pai de um colega meu que ele não pratica nenhuma atividade física, mas ele fuma e bebe o dia inteiro praticamente, se deixar. E aí ele teve recentemente um AVC, tá firme de novo, ficou um tempão sem fumar e beber, mas já voltou à mesma rotina, já voltou a beber, já voltou a fumar, nunca praticou exercício físico, não pratica mais nada. Ele não chega a ser obeso, mas a chance de ocorrer de novo é muito grande, né? Todo mundo sabe isso. E ele não mudou nada. Ele quase morreu e ainda assim não mudou. Entendeu? Esse é o caso que eu tenho de experiência mesmo.
Quem mais? Professor, posso ressaltar uma parte do Bigatã? Mas daí é o que entra do que a gente discutiu lá atrás, sabe? Tipo, quando a gente interioriza isso, por exemplo, que eu falei da educação. Quando a gente tem uma educação formada, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem simples. Quando a gente entra na escola, a gente aprende primeiro a escrever em letra de forma, em caixa alta. Depois a gente aprende a escrever em letra de mão. A gente escreve tanto em letra de mão na escola que isso se torna uma educação. A gente só faz isso. Claro que a educação da pessoa pode ser só que nem a Sushi. A Sushi só escreve em letra de forma. É a nossa educação. Quando a gente interioriza isso, de que a gente se educa para isso, a gente só vai praticar daquela forma. Ele não teve a educação. Tipo assim, ele não interiorizou, ele sabe o quanto é importante ele parar, só que ele não interiorizou, ou seja, não teve como educação o quão é importante. Então, é claro que ele vai voltar mesmo posteriormente. Mas quando a pessoa ela se educa, porque a educação ela é dolorosa, ela é difícil, demora bastante tempo, sempre vai voltar mesmo, independente do fundo do poço que ela tiver. Mais alguém? Bom, ótimos exemplos e vou procurar contrabalancear a coisa aí. Então, assim, eu fiz essa pergunta e enquanto eu fazia essa pergunta eu tinha a minha mãe em mente. Por quê? Nós estamos falando da fase de pré-contemplação. Então, aquela situação que a pessoa não acha que precisa, ou não quer fazer, sabe dos benefícios, mas muita função, gasto, não é investimento, não vou fazer, independente do motivo, não quer fazer. Papai. Interrupção, pessoal, filho. Então, eu vejo o exemplo da minha mãe. Fuma, estressada, sedentária, e passou por uma cirurgia, teve que colocar um stent no coração, tá? Pessoal, só um minutinho. Então, pessoal, desculpa, vejam bem, passou por uma cirurgia e o cardiologista deixou muito claro, precisa fazer exercício, atividade física e parar de fumar. O que aconteceu? Ficou no hospital, 3 dias internada, passou por uma cirurgia, que é uma cirurgia grave, voltou ao normal, continua fumando, não faz uma caminhada diariamente, agora, por conta da pandemia, muito menos, e ponto final. Então, eu fiz essa pergunta já de forma, digamos, maliciosa, porque a gente precisa, lógico, acreditar no ser humano, e acreditar na nossa profissão no sentido de mudar comportamento, incentivar a mudança de comportamento. E nem vejo só, como a Jaque colocou, uma questão de educação, né? Porque eu vejo que no final das contas, e é uma frase até boba, mas a escolha é individual, é pessoal e intransferível, digamos assim. Porque se imaginar assim, se é a questão de educação,
talvez apesar da minha mãe não ter sido educada lá de trás, quando era criancinha, a importância de fazer atividade física, exercício, durante muito tempo, ela, que a gente viveu em casa, os 3 irmãos, ela sempre viu nós fazendo atividade física e exercício físico. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa que sempre fez. Corria 3 vezes por semana, 10 quilômetros, jogava bola, jogava futsal, né? Hoje faz menos, ainda assim, sai para caminhar, não tem a mesma rotina, a mesma assiduidade, e nem digo em termos de volume de treino, mas não faz mais com frequência. Vejo que uma das desculpas é falta de tempo, desânimo, e eu sempre procuro usar esse exemplo para mim, para que eu não chegue nessa condição, né? Mas eu vejo que é uma decisão individual, e é difícil de mudar. Então, não sei se a educação, nesse sentido, faria com que a pessoa, talvez, aumentasse as chances dela manter esse comportamento ativo para o resto da vida. Mas, e quando eu falo para o resto da vida, gente, não é treinar todos os dias, todas as semanas, o ano inteiro, mas minimamente manter uma regularidade, né? Por exemplo, eu particularmente, eu procuro sempre, pelo menos uma modalidade de exercício por dia, seja um alongamento, seja uma corrida, seja uma bike, uma musculação. Lógico, nesse momento de pandemia, essa frequência ela está atenuada, até para não ficar me expondo, saindo na rua e assim por diante. E por conta de montar as aulas, gravar as aulas, dar aulas, por incrível que pareça, me toma mais tempo do que no modo presencial. Além de tudo, tem os afazeres domésticos e assim por diante, condições que vocês também provavelmente estejam vivenciando. Então, o tempo está ficando mais escasso nesse sentido, né? Mas eu procuro sempre procurei fazer pelo menos alguma atividade, algum exercício, digamos, exercício por dia e atividade física. Então, eu interrompo o comportamento sedentário, fico em pé, vou à padaria, vou ao mercado aqui em Araponga só de bicicleta, raramente eu vou de carro quando eu tenho que fazer uma compra maior. Comprei até uma barra forte para isso, porque daí, né, fica menos visada para roubo, etc. Então, eu montei uma logística nesse sentido para poder realmente ter esse hábito diário de atividade física. Mas os exemplos que vocês deram, e a pergunta que eu fiz inicialmente, chegar no fundo do poço, eu não vejo como uma situação em que a pessoa, ao chegar ao fundo do poço, ela automaticamente vai mudar de vida. Nem sempre. A pessoa parece que virou o dia, saiu do hospital, continua na mesma, né? Tem até uma piada tonta que fala disso. O cara sempre pegava pedra, estilingue e quebrava um monte de vidraça. E aí ele foi internado. Ficou anos e anos e anos. Quando ia sair, perguntavam para ele, o que você vai fazer ao sair daqui? Aí ele falava a mesma coisa, que ia quebrar um monte de vidraças. Até que depois de uns 15 anos internado, perguntaram para ele, e aí, o que você vai fazer agora quando você sair? Vou chamar uma mulher bonita, tal, vou paquerar, vou flertar, vou chamar para sair, levar ela para jantar, etc. E foi contando o que ele ia fazer. Até que ele foi contando passo a passo e falou, vou levar ela para um quarto de hotel e tal. E aí, no final, ele vira e fala, eu vou arrancar o sutiã dela, pegar o elástico do sutiã dela, fazer um baita de um estilingue e quebrar a vidraça do hotel. Então, as pessoas, o fechamento dessa piada, você acha que a pessoa mudou conceito, mudou comportamento, passou por diferentes situações negativas e ainda assim continua com a ideia de quebrar vidraça. Então, continua com a ideia, né, no nosso caso, de não fazer atividade física e exercício físico. Então, eu não tenho a receita para, olha, faça isso que a pessoa vai mudar de comportamento com certeza. Para mim, por exemplo, vendo a minha mãe, a situação que ela chegou, é uma situação que eu, no lugar dela, falaria, poxa, cheguei no fundo do poço. Se eu não mudar de hábitos de vida, de estilo de vida, mas quanto tempo eu tenho de vida? Né? Mas para ela, a carapuça não serviu, o fundo do poço não serviu, ou ela não enxerga como fundo do poço, ou por diferentes motivos de motivação, sei lá, desânimo, enfim.
ela não percebeu isso, né? Não absorveu isso para ela. Então, e não é por falta de falar, né? Eu, minha irmã, principalmente, nós diariamente, quando falamos com ela, mãe, vai fazer caminhada, não agora na pandemia, mas antes, vai fazer caminhada, leva o cachorro para passear, vai na academia, treinar, assim por diante. Já convidei ela em alguns anos, eu estava tocando um projeto em Londrina para ela treinar, aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau. Então, por mais que você fale, por mais que você incentive, motive, é difícil a pessoa, quando ela está nessa fase de pré-contemplação, é muito difícil mudar comportamento. E o pior, não é só mudar, é manter esse comportamento, né? Então, os exemplos que vocês deram aí foram extremamente pertinentes nesse sentido. Alguém tem mais algum comentário a fazer disso? Não? Beleza. E aí, essa, para mim, eu vejo que é uma das piores, a pior fase, que a pessoa não enxerga. Porém, se ela passa por uma situação drástica, como esses exemplos que vocês deram, que eu dei, da minha família, a pessoa já começa, pelo menos, a ver com bons olhos a orientação. Então, o indivíduo torna-se estimulado e motivado a partir de fatos dados pelo ambiente, pela família, pelo trabalho. Então, nesse caso aqui, seria o caso da minha mãe. Olha, tá com precisa fazer atividade física, precisa fazer exercício físico, precisa parar de fumar, ou minimamente diminuir o cigarro. Então, a pessoa ela já está mais disposta pelo menos, a refletir sobre aquilo. Então, aqui é o momento, que eu dei o exemplo do namoro, é o momento em que você já está conseguindo pegar na mão da pessoa já. Então, você ainda não dá para apertar o cerco. Falar, ó, faça exercício todo dia, vai treinar, vamos correr todo dia, vamos pedalar todo dia, vai a pé para o trabalho. Não. Começa, como o termo em inglês, baby steps. Começa devagarzinho. Olha, vai à padaria hoje? Vamos a pé, vou com você. Beleza. Ou igual a criança na escola. Estou dando exemplos vários fora da escola, mas exemplos na escola. Se a criança, você vê que ela sempre fica, exemplo, na bola queimada, famosa bola queimada. Se ela sempre fica no morto lá para jogar, para queimar os outros, um dos motivos é porque ela não precisa correr, ela só precisa arremessar a bola. Então, começa a mudar a estratégia. Ó, hoje você vai ficar no queimado, né? Onde se queima. Para quê? Para a pessoa começar a se locomover. Você vê que a pessoa sempre começa, aquela criança ou adolescente, sempre foge da prática. Então, comece a pensar em estratégias para aos poucos mudar. Falar, hoje você vai ser meu braço direito. Hoje você vai me ajudar a carregar as bolas. Para a pessoa começar a se movimentar nesse sentido. E não apertar de uma vez. Ó, você vai fazer todas as aulas, todos os dias, e assim por diante. Começa a dar uma amostra grátis daquilo ali para ela. Mesma coisa, fora da escola. Ó, vamos fazer uma caminhada hoje. Vamos ao mercado a pé. Ou larga 3 quadras antes do mercado, carro. Ou hoje eu vou trabalhar um pouquinho em pé. Então levanta, trabalha um pouquinho em pé. Sem pressionar, sem apertar muito. Porque nessa fase ainda, igual, o que é quando você está contemplando um quadro? Ou contemplando uma ideia? Você está pensando ainda. Poxa, é verdade, olha, os números estão aí, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando obesas. Gente, travou? Ou é eu? Travou. Travou. Professor, travou. Acho melhor mandar no grupo do WhatsApp, né? Porque eu acho que ele não deve estar ouvindo.
que aconteceu aí? Eu tô ouvindo. Ah, tá. O professor não deu pra Você ouvir nada. travou, O professor professor. travou, congelou a imagem e não saiu o som. Ué, tô do lado do modem, minha gente. Então, Tá, até onde vocês ouviram? Ah, conectou na do vizinho, né? Que beleza. então. Eu ouvi até a parte que o professor falou que ele começa a pensar e a mudar de ideia, ter outras perspectivas. Ah, legal. Então não perderam tanto, sim. A pessoa começa a perceber que, poxa, se eu mudar meu estilo de vida, começar a fazer atividade física, passear com o cachorro, ir ao mercado a pé, poxa, eu vou ter benefício. Talvez até pense assim, como o exemplo que a Tamara deu. Ah, se eu fiz a caminhada, eu vou fumar meu cigarrinho. Que eu tomei uma atitude negativa, mas agora eu tomei uma atitude positiva. E a gente faz isso. Ah, hoje eu corri, por exemplo, geralmente eu corro 10 quilômetros. Quando eu corro 15, opa, hoje eu vou comer um chocolatinho. Ah, eu mereço também, né? Sou filho de Deus, vou comer um chocolatinho. Como chocolate todo dia? Não. Tem essa pira por chocolate todo dia? Não. Mas, como hoje eu fiz um pouquinho mais de exercício físico, tô com vontade, vou comer. E você vai entrando nesse equilíbrio, né? Nesse ajuste diário. Então, nesse momento, a pessoa ainda não fez a matrícula na academia, não fez a matrícula no clube, ela não eliminou as cadeiras da casa dela, ela não colocou as mesinhas em pé para trabalhar, mas ela já está começando a ver com outros olhos. Então, ela não está mais naquela fase de negação. Ela está naquela fase de que, olha, poxa, eu vou. Sabe aquela coisa, quando você convida uma pessoa para fazer uma caminhada, ela nunca vai? Nunca vai. Ou convida para ir à igreja, ela nunca vai. Você fala, não, inventa um monte de desculpa. Até que chega um momento, você mudou a estratégia, ela fala, vamos lá comigo e tal. A pessoa fala, vamos. Você até fica surpreso e fala, nossa, né? A pessoa aceitou o meu convite. Nesse momento é um momento de contemplação, que a pessoa está se dando oportunidade, ou porque aconteceu alguma situação negativa com alguém próximo dela, né? Ou ela ouviu alguma história, ou ela leu alguma coisa, ou ela recebeu algum informativo, ou ela passou por uma situação negativa, ela mesma, e ela já começa a pensar, poxa, por que não, né? Vou experimentar. Vamos fazer essa caminhada aí, vamos mudar, né? Ou vamos lá fazer aula de zumba, vamos jogar bola queimada, ou qualquer motivo, qualquer situação que seja. Então, a pessoa já começa a ver com bons olhos. E aqui, nesse momento, que você pode se preparar para empurrar a pessoa, para falar, vai. E aí tem a ação, em que a pessoa já saiu da contemplação e ela passa a ter em suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. E aqui ela já começa a pensar assim, vou me matricular, vou para a escola a pé, vou buscar meu filho a pé, vou ao mercado a pé. Vou mudar a minha rotina dentro de casa, vou fazer exercício dentro de casa, que seja. Vou me matricular nas aulas de dança do Danilo. Ela já começa a se programar. Deixa eu ver se está com a internet do vizinho. Não. Ela começa a se programar para. Ela compra calça de ginástica. Sabe? Vocês conseguem ver esse vídeo na cabeça de vocês? A pessoa ela está pronta, está disposta. Significa que vai ter êxito? Não. Quantas pessoas vocês já viram fazendo isso? Ou às vezes até vocês mesmos. Não, segunda-feira eu vou começar a dieta. E aí, chega segunda-feira, até na hora do almoço, vai uma beleza a dieta. Toma um cafezinho da manhã, o pão francês sem miolo, uma fatia de queijo, aí chega no almoço, uma colherzinha de arroz, aí passa um dia horrível à tarde. Briga, estresse do trabalho, etc., as coisas não dão certo. Aí chega em casa, o que a pessoa faz? Pede uma feijoada. Fala, hoje o dia foi péssimo. Então, nesse momento ainda de ação, é um momento delicado. Então, esses três momentos, essas três fases, são fases delicadas, que a gente precisa, e nem sempre é uma fase muito nítida para nós enxergarmos. A pré-contemplação talvez seja, porque é aquela fase que a pessoa fala, não preciso disso, não quero, não vou, e aí você já vê, fala, pô, tá na pré-contemplação, não quer de jeito nenhum. Quando você fala e você joga e a pessoa começa a pensar, poxa, então entre a contemplação e a ação, eu acho que elas têm mais proximidade do que a pré-contemplação. A pré-contemplação é fácil de você ver. E aí, nessa fase de ação, é o momento, por exemplo, Danilo, você está lá,
pessoa está na academia onde você dá aula, e aí você sempre convida aquela pessoa para fazer suas aulas de zumba, e ela acha que aula de ginástica é coisa para mulher. E aí aqui é o momento de você falar assim, ó, vou fazer um desafio com você, sei lá, Carlos ou Henrique, vou fazer minha aula hoje. Qual é o teu objetivo na academia? Ou no clube, onde você esteja? Perder peso. Beleza. Então, vamos fazer minha aula. Você vai ver o tanto que você vai cansar, e aí, essa semana, você faz as minhas aulas 3 vezes a semana. Depois você vê seu peso na balança. Então, você cria um desafio para a pessoa. Porque nesse momento que ela está de ação, ela está pronta para tomar partido. Ela está pronta para escolher alguma coisa. Ela ainda está com o pé na frente e outro atrás. Ela já comprou o maiô, ela já comprou o kit de treino, já fez a matrícula 3 meses de pacote na academia. Mas, se você apertar muito, ela volta para trás. Por problemas de uma má experiência, teve uma experiência ruim. Quantas vezes a gente tava, né, igual criança que vai lá jogar a bola queimada, toma uma bolada no olho. Poxa, criou trauma da atividade. A hora que no outro dia que você vai lançar essa brincadeira, vamos fazer a bola queimada, ela já, opa, não vou participar. Porque ela teve uma experiência ruim com essa brincadeira. Então, nesse momento de ação em que a pessoa está disposta a escolher um caminho ou outro, a fazer atividade física, é a hora da gente dar um empurrão, de incentivá-la, mas devagar, com cautela. E aí, depois disso, meu filho, aqui é o namoro depois de 1 ano, tá pegando fogo ainda, tá bom o negócio, mas aqui você não tem que preocupar. Aqui você pode apertar o cabo. Porque a pessoa, ela tá preparada para se reconhecer e autogerenciar. Então, ela já está na fase assim, ó, vou renovar meu pacote para mais 3 meses. Ou vou fazer anual. Porque ela já sabe o que ela vai fazer. Mas, ainda assim, a gente tem que ter cautela. Por quê? Para evitar um retrocesso, a gente precisa buscar ações preventivas. Por exemplo, criar limites flexíveis. Você coloca lá que a pessoa vai treinar 5 vezes a semana, mas se ela não conseguir 5, que ela faça pelo menos 3. Né? Que você mostre para ela que é importante ela continuar, ela se manter praticando a atividade física e exercício, porque ela, olha, viu o que aconteceu com a mãe do Matheus, viu o que aconteceu com o tio da Jaque aí, o pai, não sei, acho que é tio, né? Do pé aí, que perdeu o pé. Então, você constantemente vai dando exemplos de situações negativas que ocorreram com a própria pessoa, com outros, para que ele tenha em mente que, opa, eu preciso ficar ligeiro, porque as chances de eu ter a recaída, de eu desistir, ainda existem. Então, vocês veem que em nenhum momento é uma coisa, é uma tatuagem. Tatuou, tá lá, acabou pro resto da vida. É diário. Quantos de vocês, por exemplo, hoje, tirando a pandemia, até antes da pandemia, estavam praticando atividade física e exercício? Nós estamos aí em 18 pessoas. Quantos de vocês se mantiveram ativos? Eu. Tá, vamos fazer diferente a pergunta. Quem interrompeu nas férias aí atividade física e exercício físico? Eu. O Wesley e Gabriel também, por conta da pandemia. Mas esquece a pandemia. Alguns ou vários de vocês mudaram o comportamento, mesmo sabendo da importância de ser ativo fisicamente e fazer exercício. Por quê? É normal, é o ser humano. Tem altos e baixos. Tem mês de frio. Puta, gente, olha, eu vou dar exemplo prático, porque a educação física na escola, ela é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o ano inteiro. Então, lógico, você tem uma adesão maior ou menor, dependendo da época do ano. Mas, para melhor ficar claro para vocês, vou dar um exemplo de academia. Inverno é um inferno. Inverno faz assim com o número de alunos, com participantes nas aulas. O Danilo está aí para deixar eu mentir. Aula 7 horas da manhã, de segunda, quarta e sexta de dança. No inverno, ou qualquer outra modalidade de aula, cai. Por quê? É normal, as pessoas estão frio, ficam com preguiça. Tem aquele que vai sempre.
Mas, no geral, as pessoas mudam o comportamento. Então, há essa alteração anual, diária, semanal, mensal no comportamento. Mas, se a pessoa tiver consciência da importância de se manter ativa fisicamente, por mais que haja esses altos e baixos em termos de frequência, em termos de adesão a uma prática, ela corre uma grande chance, ela tem uma grande chance de não perder isso de vista no dia a dia dela. Por exemplo, eu às vezes mesmo vou no mercado, tô com preguiça, hoje eu vou de carro, né? Hoje eu tô cansado, ontem eu pedalei, sei lá, 70 quilômetros, tô com a perna cansada, hoje eu não vou não. E tá friozinho, tá com tempo de chuva, hoje eu não vou. Mas eu sei que, ontem eu não fui, então hoje eu tenho que ir. Ontem, por exemplo, choveu, exemplo de verdade, choveu o dia inteiro aqui em Arapongas. Não fiz nada, fiz um abdominalzinho dentro de casa, um alongamento e tal. Beleza. Hoje, se der trégua lá pelas 5 horas, eu não sei como é que tá o tempo ainda, estou com o quarto fechado aqui, mas se der trégua hoje eu vou sair para correr. Então hoje eu vou tentar correr uns 12, 13 quilômetros. Geralmente eu corro 10. Ou se eu for correr os 10, eu vou correr mais rápido, tentar correr mais rápido. Então eu vou tentar ponderar, compensar o que eu não fiz ontem. Compensa 100%? Não, mas eu vou tentar, pelo menos, dar um pouquinho mais de intensidade no meu treino para, né, para satisfazer o meu psicológico, digamos assim. Mas, de certa forma, compensar a falta de treino ontem. Então, mas isso é o Matheus, que tem consciência, que é da área da saúde e que gosta, além de tudo, gosta de fazer exercício e atividade física. Agora, quantos pensam assim? Ou quantos precisam pensar assim? A grande maioria. Então, a nossa fala, em termos de orientação, tem que ser diária, para motivar a prática de atividade física e exercício. Mas não podemos perder de vista em que mudança de comportamento é extremamente difícil. Extremamente difícil. É só a gente olhar para a gente mesmo. A gente já tem dificuldades de mudar de comportamento. Que dirá as pessoas que são leigas no assunto, que não enxergam como nós a importância da prática de atividade física e de exercício físico. Além disso, as pessoas têm estrutura cultural para entender isso, mas por algum motivo ignoram as informações. Então, por mais que tenha dentro de casa 3, 4 professores de educação física, médico, fisioterapeuta, orientando, a pessoa não faz. Eu tenho exemplo na casa da minha esposa, né, na família dela, a avó, que tem a família inteira praticamente obesa, tem 2, 3 médicos na família, tem eu de educador físico, tem mais um ou outro, enfim. E ela está com 80 e poucos anos, não faz absolutamente nada, e cada dia ela piora a condição de saúde dela. Já não tem mais mobilidade de ombro direito, já não consegue fazer mais, levantar, não consegue tomar banho sozinha, e agora, é o que eu falei para minha esposa, é ladeira abaixo. A tendência é ficar cada vez pior. Daqui a pouco daqui a pouco não, as necessidades diárias dela, de tomar banho, se vestir, não de comer ainda, porque comer ainda ela é boa de garfo, mas muitas ações do dia a dia ela já perdeu, e vai piorar, né? Então, talvez eu vejo a outra avó dela é extremamente diferente, vai de carro para 80 e poucos anos, é mais velha, vai de carro sozinha, dirigindo para Curitiba, Londrina, Curitiba, são 400 quilômetros, faz hidroginástica, faz pilates, está namorando, então é outra pessoa, faixa etária maior e estilo de vida extremamente diferente. Então, mas ela sabe da importância, essa avó saudável sabe da importância e faz. É preguiçosa? Em alguns momentos, sim, que é o que eu falei, os altos e baixos, mas no geral, ela se cuida nesse sentido. Ela é ativa fisicamente, ela faz exercício. A outra não, e a outra está pagando o preço. Significa que fazer atividade física, fazer exercício físico vai te garantir qualidade, saúde? Não. Tem pessoas que fazem e não conseguem reverter o quadro. Mas o X da questão é, se não fizer, vai ficar pior. As chances de ficar pior são maiores. Algum comentário?
Meninos, tem alguém aí? Tá oscilando ainda? Estão me ouvindo? Não, professor, estamos ouvindo sim. Mas é basicamente o que você falou mesmo. Chega no inverno, eu tenho certeza que 70% das minhas alunas já sei que não vai, porque já é muito tempo já que eu trabalho nessa área, eu já sei como que é. 70% que eu já não conto. Na época de inverno, essa época mais chuvosa, por exemplo, antigamente que junho, julho, agosto era mais chuvoso, não conta, não adianta, que elas não vão. Por mais que o tempo parou no horário da aula, elas não vão nem em Cavacatuça. Aí quando chega em outubro, aí tem gente que sai até de outra cidade para vir fazer aula. É impressionante como que é, assim. Mas é basicamente isso. Também faz um mês, depois some. E mudar o hábito dessas pessoas é muito difícil. Elas colocam na cabeça ali que tem que melhorar, mas questão de um mês já cai de novo. É difícil você mudar o jeito da pessoa já. É igual já que falou da educação que o professor citou, é realmente igual o professor falou. Não é questão de educação, é da pessoa mesmo. É muito difícil você conseguir mudar a pessoa. Eu coloco assim, eu nem tenho a pretensão de querer mudar, mas eu acho que o nosso papel, em termos profissionais, precisa ser diário. Então, as orientações e também, e aí é a minha visão, tá? Viver conforme o que a gente fala. Significa que o professor Matheus, então, não bebe cerveja, não come gordura, não come, enfim, não tira o dia preguiçoso, não, faço tudo isso. Mas eu procuro achar um equilíbrio. Além de achar o equilíbrio, eu procuro, se eu falo que é bom, por exemplo, usar as mesinhas em pé, eu procuro usar diariamente, né? E procuro contagiar, entre aspas, as pessoas a fazerem também, porque está funcionando, funciona, é bom, e eu também faço, né? Mas eu já perdi há muito tempo a pretensão de querer mudar as pessoas. Eu acho que isso não significa que nós temos que orientar. Eu acho que a orientação tem que existir diariamente. Por mais que, como eu ouço às vezes a frase, por mais que eu esteja pregando no deserto, falando e a pessoa não muda. Isso não é um problema meu. Se a pessoa vai mudar ou não, é um problema dela. Se ela vai absorver aquele comportamento saudável para ela, positivos para ela, é um problema dela. Mas nós não podemos ser negligentes no sentido de não, o Danilo não tem mais jeito, deixa para lá. Não. Eu tinha uma aluna na aula de body pump que ela sempre fazia aula com pesos, ela sempre fazia o exercício errado. Eu nunca deixei de corrigi-la. Tinha dias que eu estava de saco cheio, eu não corrigia. Mas eu sempre falava para ela, flexiona o cotovelo, estende tudo até embaixo. E ela fazia sempre do mesmo jeito. E sabe quando você dá bronca? Já viu? Quando você dá bronca em cachorro e ele olha pro lado assim, finge que não é com ele? É o que ela fazia. Ela olhava pro lado assim, continuava fazendo errado e fazia de conta que não era com ela. Quando eu via que eu estava sendo chato, ou parecia, poxa, tá demais, toda aula falando a mesma coisa, tinha aula que eu não falava nada, falava, entrega para Deus, não tá machucando, tá bom. Mas eu não perdi as esperanças, mas também não criei essa pretensão, desisti dessa pretensão de achar que vou mudar a pessoa. A gente precisa orientar. Isso é um papel diário e obrigação nossa. Mas a pretensão de querer mudar é aquela coisa, né? Nós não mudamos, que dirá os outros. Mas a orientação, a meu ver, em termos profissionais, ela precisa acontecer diariamente. Então, pare de fumar, diminua o cigarro, exemplo da Tamara, né? Diminua o cigarro, em vez de fumar 10, fuma 5. Vamos caminhar 10 quilômetros, vamos caminhar 5. A orientação ela não pode deixar de existir, mesmo para aqueles que sejam mais relutantes em mudança de comportamento. E, na medida do possível, nós também temos que mudar o comportamento. Se você é um professor de dança, minha visão, minimamente, você tem que saber dançar, né? Se é um professor de musculação, minimamente, tem que usufruir daquele serviço que você presta. Porque você vai ter mais propriedade para falar, você vai criar o estereótipo positivo. A pessoa vai olhar para você e falar, poxa, o cara faz. A pessoa vai querer ter o teu estilo de vida, porque ela está vendo o teu sucesso diariamente, desde a aquisição de bens materiais até da questão de saúde.
Pô, vejo o Danilo dança, o Danilo vai para congresso, o Danilo faz isso, faz aquilo. Poxa, um cara, né, tá sempre nos eventos e tal. Pô, a pessoa começa a espelhar em você. Não só o outro profissional de educação física, mas a pessoa não educadora física. Ela olha e fala, pô, vou fazer aula desse cara, uma aula motivada. Agora, se é uma coisa que o cara fala para fazer, vamos correr, mas você nunca vê o cara correndo em horário nenhum do dia. Se o cara nem tem um tênis apropriado para corrida, dentro dos tênis recomendados para correr, ou o cara fala de Muay Thai, mas o cara não né? Enfim, é difícil, não é que é difícil você acreditar na pessoa, mas quando você consome aquilo que você vende, e não estou falando o caso do traficante, né? Mas nesse sentido, você consumir o que você vende, o que você oferta de serviço, talvez as chances de você contagiar positivamente as pessoas seja maior. Isso é a minha visão, tá? Então, eu acho que vale a pena vocês pararem para pensar nisso, nesse contágio das pessoas para mudar de comportamento, mas vocês também absorverem essa mudança, vocês também fazerem isso. E olha, gente, eu vou falar para vocês, quando vocês menos esperam, as pessoas estão de olho na gente. Eu falo, para a gente fechar, dar um exemplo. Estava dando aula um dia na academia, há anos atrás, e a pessoa falou, professor, você come McDonald's, né? E eu nem tinha visto o aluno, não sei se era aluno ou aluna. E aí a resposta que eu dei para ela, falei, ou ele, eu como, antes de ser professor de educação física, eu sou filho de Deus, né? Mas depois eu fiquei parei para pensar, puxa, a pessoa, olha, você acha assim, né? As pessoas estão te olhando a todo momento. Então, você ter um comportamento condizente com aquilo que você prega é importante, talvez para reforçar aquilo que você prega, né? Então, eu não estou dizendo aqui para você, então, porque você fala que cerveja faz mal, ou que cigarro faz mal, que você não vai fumar, que é uma opção sua, né? Mas, de certa forma, em alguns casos, alguns comportamentos que você deixa de ter, o que você tem, às vezes se tornam incoerentes com o que você prega. Então, quando você sobe, entre aspas, no palco, quando você vira estrela do palco, você se torna alvo. Então, pelo menos pensar nessa condição de, olha, eu vou consumir aquilo que eu ofereço, eu acho que é minimamente uma reflexão importante para melhorar a sua atuação profissional, né? E também para entender o processo como um todo. Então, eu vejo que com bons olhos isso. E professor de ginástica, por exemplo, não tem para onde correr, né? Ele tem que fazer as aulas junto. Ele pode parar um momento ou outro, mas ele tem que fazer, né? No caso da escola, por exemplo, eu vejo que é importante, em alguns, acho que foi, não sei se foi nessa turma. Professor, como fazer para mudar, né? Em alguns momentos, você participar da aula também, na prática, até para o aluno olhar para você e se espelhar, né? Se for o caso, se espelhar em você. Então, acho que isso reforça comportamento, né? Então, eu acho que é isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Meninos? Se ninguém tiver nada para complementar, 11h50 no meu relógio, a gente pode encerrar a aula. Beleza? Então, vamos nessa. Agradeço aí mais uma vez, boa semana para todo mundo, e até quarta-feira que vem, tá bom? Já o link vai estar disponível no WhatsApp para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus, fiquem em paz, precisando, mandem mensagem, tá bom? Tchau, professor. Um abraço. Tchau, valeu, Wesley, valeu.